Marília ajeitava os cabelos diante do espelho do banheiro do aeroporto, enquanto Breno checava o celular pela milésima vez. Estavam prestes a embarcar para as Ilhas Seychelles, um presente de 3 anos de namoro, oferecido por ele, é claro, como forma de reparar sua recente frieza emocional. Marília, apaixonada e esperançosa, acreditava que aquela viagem poderia reacender o que andava meio apagado entre os dois. "Vamos, meu amor. Nosso portão já abriu", ela disse segurando sua mão. "Claro", respondeu Breno, enfiando o celular no bolso sem sequer olhá-la nos olhos. O embarque ocorreu sem contratempos. Marília se encantava com tudo, do assento confortável à promessa de dias de sol e mar. Já Breno, distraído, parecia interessado em algo, ou alguém a mais. Foi quando surgiu a aeromoça, alta, morena, curvas insinuantes sob o uniforme, impecável da companhia aérea. Seu sorriso era uma mistura de simpatia e provocação, e Breno imediatamente correspondeu com os olhos. Marília notou, mas preferiu ignorar. Talvez fosse só impressão. Ela sempre foi ciumenta demais, dizia sua mãe. "Boa tarde, senhor. Champanhe ou suco?", perguntou a aeromoça, inclinando-se levemente. "Champanhe. E, por favor, pode repetir seu nome?", Breno perguntou, encarando a plaquinha no peito dela. "Daniela", ela respondeu com um sorrisinho. "Um nome tão lindo merece ser lembrado." Marília tossiu levemente, tentando interromper a troca de olhares, mas Breno apenas sorriu, erguendo a taça. Ao longo do voo, Daniela passava frequentemente por ali, sempre oferecendo algo, fazendo perguntas desnecessárias, rindo das piadas sem graça de Breno. A tensão era palpável, e Marília sentia-se invisível. Suas mãos estavam frias, o peito apertado. Não conseguia deixar de imaginar o que se passava na cabeça dele. Durante a madrugada, enquanto o avião cruzava os céus escuros do Atlântico, Marília fingia dormir. Quando entreabriu os olhos, flagrou Breno no fundo da aeronave, perto da cozinha. Daniela estava ali, próxima demais. As mãos se tocaram brevemente. Ela teve certeza. Aquilo não era mais flerte. Era desejo. Era traição em gestação. O voo terminou, mas a mágoa, não. O hotel era deslumbrante. Chalés suspensos sobre o mar cristalino, palmeiras dançando ao vento e uma paz que contrastava com a turbulência emocional de Marília. Breno parecia renovado, animado, como se a viagem tivesse despertado nele algo há muito adormecido. Mas não por ela. Que tal um mergulho agora à tarde? Ele sugeriu, abraçando-a pela cintura. Ela fingiu um sorriso, tentando se convencer de que estava exagerando. Talvez fosse só um jogo de sedução inofensivo. Talvez Breno nem lembrasse mais da aeromoça. Mas então algo inesperado aconteceu. Na segunda noite, ao saírem para jantar no restaurante do resort, quem estava lá? Daniela. Ela, com um vestido leve de verão, bronzeada, linda como nunca. Breno arregalou os olhos, surpreso, e um sorriso despontou. Daniela acenou com discrição. "Coincidência ou destino?", ele comentou em tom de brincadeira. Marília sentiu o estômago virar. Coincidência. Uma ova. Sentou-se à mesa, tentando manter a pose, mas seu coração batia acelerado. Durante o jantar, Breno estava inquieto. Olhava para os lados, distraído. Mexia nos talheres como se estivesse esperando algo, ou alguém. Quando Marília foi ao banheiro, Daniela passou por ele. Discretos, trocaram palavras rápidas. Marília viu a cena de longe. A raiva foi substituída por uma dor surda. Um nó na garganta. Ela já sabia. Daniela não estava ali por acaso. E Breno não era o mesmo homem que a fizera promessas meses atrás. Naquela noite, dormiram em silêncio. Ela, com os olhos marejados, fingia-se cansada. Ele, de costas, mexia no celular, sorrindo de vez em quando para a tela. Marília tentou espiar, mas Breno sempre foi cuidadoso. Provavelmente, mensagens deletadas.
Mentiras bem arquitetadas. Pela manhã, acordaram com o sol invadindo o quarto. Marília o observou dormir. Ele parecia tão tranquilo, como se não tivesse culpa alguma. Resolveu não dizer nada, ainda. Ela precisava entender até onde ele estava disposto a ir. Propôs um passeio de barco no fim da tarde. Ele topou com entusiasmo. No pier, à espera da embarcação, Daniela surgiu mais uma vez. Ora, parece que estamos mesmo no mesmo paraíso, ela disse com um olhar direto para Breno. Parece que o universo conspirou. Ele respondeu com um tom que Marília conhecia muito bem. Era o mesmo que usou quando a conheceu. Ela cerrou os dentes. Estavam zombando dela? Ela ali, ao lado dele, e sendo ignorada descaradamente? Você quer vir no passeio com a gente? Ele ousou perguntar. Marília congelou. Não acreditava no que estava ouvindo. Daniela sorriu, recatada, mas com veneno nos olhos. Não quero atrapalhar, ela murmurou, encarando Marília. Você não vai. Pode vir. Breno insistiu. Não. Marília enfim rompeu o silêncio. Não vai vir. E se você quiser ir com ela, vá. Eu fico. Breno arregalou os olhos. Daniela se calou, desconcertada. Amor. Só estava brincando. Ele tentou contornar. Não estava. Mas agora eu estou. Vai lá. Aproveita o paraíso com tua aeromoça. Ela se afastou, com o coração explodindo no peito. As lágrimas vinham aos poucos, e com elas, uma raiva doce. Talvez aquela fosse a chance que ela precisava para se libertar. Ou se vingar. Sozinha no restaurante naquela mesma noite, Marília afundava os pés na areia quando um garçom se aproximou. Moreno, corpo definido, olhos castanhos que pareciam ler sua alma. Está tudo bem? Ele perguntou com um sotaque charmoso. Não. Mas vai ficar, ela respondeu, erguendo a taça de vinho. Posso fazer algo por você? Ela o olhou profundamente. Pela primeira vez em dias, sentiu-se vista, desejada, viva. Talvez, respondeu com um sorriso enigmático. Mas só se você prometer não voar para longe depois, ele sorriu de volta. Eu só vou se for ao seu lado. E naquele instante Marília percebeu. Nem todo amor vem dos céus. Alguns surgem da terra, da areia, do olhar que te resgata quando você está prestes a cair. O jogo estava só começando. Marília descobriu isso minutos depois da primeira troca de olhares. O garçom que apareceu como um bálsamo em sua noite mais amarga carregava uma presença calma, quase hipnótica. Seu sorriso era sincero, e seu olhar tinha algo de abrigo, diferente dos olhos de Breno, que agora pareciam estrangeiros para ela. Marília, certo? Ele perguntou enquanto servia mais vinho. Sim, como sabe, está sozinha, e bela demais para não ser lembrada. Ela sorriu. Não por educação, mas porque sentiu-se desejada de novo. Você é sempre assim, direto? Só quando vale a pena. Naquela noite, Marília não voltou imediatamente para o chalé. Caminhou pela praia com os pés descalços e o coração latejando. Ainda amava Breno, mas alguma coisa dentro dela havia se rompido, algo que não se consertava com flores ou promessas. Quando finalmente entrou no quarto, Breno dormia. Ou fingia. Estava virado para o lado, respirando profundamente. O cheiro de perfume feminino impregnava seus lençóis, e seu celular piscava na mesa de cabeceira. Marília não teve coragem de olhar. Sabia o que encontraria. E pior, não queria se destruir de vez naquela noite. No dia seguinte, resolveu seguir seu plano. Viver. Simples assim. Como se Breno não estivesse ali. Como se o paraíso ainda pudesse ser seu. Vestiu um maiô vermelho, deixou os cabelos soltos, colocou os óculos escuros e desceu para o café da manhã sozinha. Sentou-se à mesma mesa da noite anterior. E lá estava Rafael, sorrindo, como se já esperasse por ela. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava, respondeu, pousando os olhos nele. Hoje é meu dia de folga, ele disse, apoiando-se suavemente na cadeira ao lado.
Se quiser companhia para explorar a ilha, estou à disposição. Ela mordeu o lábio. Pensou em recusar, em manter a prudência. Mas prudência nunca curou o coração partido. Me encontra às 10 na recepção? Estarei lá, sem uniforme. Prometo. Marília voltou ao chalé para trocar de roupa. Breno ainda dormia, ou fingia dormir. Ela pegou a bolsa, o chapéu, saiu sem dizer uma palavra. Não sentiu culpa. Sentiu alívio. Às 10 em ponto, Rafael a esperava com uma moto elétrica e um sorriso travesso. Pronta para um passeio fora do roteiro turístico, ela subiu na garupa, segurando firme em sua cintura. O vento batia no rosto, e pela primeira vez em dias, ela riu. Riu alto. Riu de verdade. Foram até uma praia isolada, escondida por rochedos e mata densa. Rafael a guiava com naturalidade, como se aquele pedaço de paraíso fosse seu quintal. Espalhou uma toalha na areia, abriu uma cesta com frutas frescas e suco de maracujá. Trouxe tudo do restaurante. Roubei com estilo, ele disse piscando. Marília tirou o chapéu, sentando-se ao lado dele. A brisa morna, o som do mar, o silêncio confortável entre eles. Era tudo tão leve. Você parece ferida, ele comentou sem invadir, apenas observando. Estou, mas estou cansada de sangrar sozinha. Alguém fez isso com você? Alguém que não soube me ver, que me perdeu enquanto flertava com o que achava melhor. Ele é idiota, ela sorriu, pegando um pedaço de manga da cesta. E você? Tem alguém? Tinha. Mas ela escolheu ir embora. Hoje sou só. Eu. E meus sorrisos de cortesia. Esse não parece de cortesia, disse Marília, olhando nos olhos dele. Esse é só seu. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, se observando. Os olhos se diziam mais do que qualquer palavra. Posso te beijar? Rafael perguntou. Marília hesitou. Não porque não queria, mas porque naquele instante sentia que tudo mudaria. Sim, o beijo foi intenso. Lento no início, depois faminto. Como se seus corpos quisessem se compensar de todas as privações. As mãos dele tocavam seu rosto com cuidado, enquanto seus lábios exploravam os dela com desejo e respeito. Marília gemeu baixo, entregue como há muito não fazia. Ali, naquela praia escondida, o mundo se dissolveu. Ela não era mais a namorada traída. Era mulher. Desejo, fome, fogo. Voltaram ao resort no fim da tarde, bronzeados, sorrindo. Rafael a deixou discretamente na entrada dos chalés. Amanhã te vejo no restaurante. Ele disse acariciando. De leve sua mão. Estarei lá. Quando entrou no quarto, Breno estava no chuveiro. Saiu enrolado na toalha, surpreso por vê-la tão bem. Onde você estava? Por aí. Sumiu o dia todo? E você? Dormiu o dia todo? Breno se aproximou, tentando beijá-la. Ela desviou. Seu cheiro já não fazia efeito. Ou fazia, de forma inversa. Que foi agora? Estou cansada, Breno. Muito cansada. Marília, você tá estranha? Não. Eu só tô diferente. Talvez mais eu do que antes. Naquela noite, Marília não dormiu. Sentou-se na varanda, olhando o mar prateado. Sentia-se viva, mas também confusa. Estava traindo Breno ou apenas devolvendo a traição? Sentia culpa? Um pouco. Mas sentia prazer. Também. E isso era inegável. De madrugada, uma notificação vibrou no celular de Breno. Ela olhou. Não resistiu. Daniela. Não paro de pensar no seu beijo. Amanhã, depois do turno, nosso segredo está guardado. Marília respirou fundo. A raiva passou. O nojo ficou. Ela não precisava fazer escândalo. A vida se encarregaria de dar as respostas. E, no caso de Breno, talvez o troco já tivesse nome. E sabor de mar. No café da manhã seguinte, Marília vestiu um vestido branco fluido, sandálias leves e um sorriso sereno. Encontrou Rafael no salão, vestindo o uniforme, mas com os olhos fixos nela. Um olhar de cumplicidade, de memória. Bom dia, ele disse quase sussurrando. Melhor agora.
Breno apareceu minutos depois de mãos dadas com Daniela. Sim, à luz do dia. Sem vergonha. Como se ela não existisse. Como se fosse apenas mais uma hóspede. Marília. Os olhou por segundos. Breno vacilou esperando uma reação. Ela então sorriu. Um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Virou-se para Rafael e, diante de todos, tocou levemente seu braço. Depois do turno, você ainda tem planos? Só se forem com você. Ele respondeu, sentindo o calor subir. Breno viu. Daniela também. Mas ninguém disse nada. Porque naquele instante, Marília deixava de ser coadjuvante da própria vida e tomava as rédeas da história, mesmo que para isso precisasse cruzar a linha do perdão e pisar no território da vingança e da paixão. O sol se punha como um incêndio no horizonte, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho. Marília caminhava descalça pelo deck de madeira, o vestido branco esvoaçando suavemente com a brisa. Cada passo em direção ao chalé de Rafael era um mergulho mais fundo num mundo que ela nem sabia que existia. Um mundo onde ela era desejada, valorizada, livre. Rafael a esperava de camisa aberta e pés na areia. Os olhos dele brilhavam com um misto de fome e ternura. Quando a viu, soltou um sorriso tímido, mas intenso. Achei que você poderia desistir, ele disse. Eu quase desisti de mim, mas não de você. Ele estendeu a mão e a puxou para perto. Sem cerimônias, sem perguntas, apenas a certeza de que ali havia algo forte demais para ser negado. Os corpos se encaixaram com uma urgência contida e o beijo veio como se fosse necessário para respirar. Marília se entregou como nunca. Seus dedos cravavam os cabelos dele, sua boca explorava cada milímetro da pele, enquanto Rafael a deitava. Lentamente sobre uma rede improvisada entre as palmeiras, o vestido caiu pelo ombro, revelando a pele dourada pelo sol. Rafael a olhava com admiração, quase reverência. Acariciou suas coxas com delicadeza, fazendo-a arrepiar, e depois subiu lentamente, mapeando o caminho com os lábios. Marília gemeu baixo, sentindo o calor se espalhar por cada poro. Ali, ela não era só corpo. Era alma, desejo, coragem. Ele a fez sentir viva de verdade em um ato de amor que misturava paixão crua com ternura sincera. O tempo parecia suspenso. O mundo havia se calado para que eles se ouvissem apenas com o toque. Depois, deitados sob o céu estrelado, os corpos entrelaçados, Marília passou os dedos no peito suado de Rafael. Isso aqui não pode durar só uns dias, ela disse. Eu estava esperando você dizer isso. Mas e se for só o calor da viagem? O ódio do Breno? A raiva me empurrando para você? Rafael virou-se para ela, segurando seu rosto com as duas mãos. Eu não sou teu refúgio, Marília. Eu sou tua escolha. E você também pode ser a minha. Mas, só se quiser. Ela mordeu os lábios, emocionada. Aquilo não era apenas um caso de verão. Era a chance de renascer, de sair de um relacionamento onde ela era esquecida, diminuída, traída. Eu quero, mas ainda tenho um peso para resolver. Na manhã seguinte, Marília acordou cedo e voltou ao chalé onde ainda dividia o espaço com Breno. Ele não estava lá. Ao abrir a varanda, encontrou um bilhete sobre a cama. Sai para mergulhar com Daniela. Volto à tarde. Talvez. Breno. Curto. Frio. Cínico. Ela riu. Mas não do bilhete. Riu da própria ingenuidade por ter acreditado tanto tempo naquele homem. Riu por ter chorado por ele, por ter implorado por atenção de alguém que agora a trocava, à luz do dia. Marília arrumou sua mala. Não queria mais aquele quarto. Não queria mais fingir que ainda havia algo ali. Desceu até a recepção e solicitou a transferência para um chalé individual mais afastado. E quem fez o atendimento foi, claro, Rafael. Tem certeza do que está fazendo? Ele perguntou. Pela primeira vez tenho absoluta certeza. Ele segurou sua mão sobre o balcão e disse em voz baixa: Hoje à noite, vou preparar algo especial para você.
Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. O jantar foi montado na areia, à luz de tochas. Uma mesa baixa, almofadas no chão, vinho branco gelado e pratos com frutos do mar. Tudo silenciosamente romântico. Rafael cuidou de cada detalhe com zelo e delicadeza. Marília chegou usando um vestido azul marinho, decotado nas costas, cabelo preso em coque frouxo e um colar de pérolas. Rafael a observou aproximar-se como se fosse um sonho. Está linda demais para ser verdade, ele disse, sem desviar o olhar. E você está perigoso demais para ser só um garçom. Posso ser muito mais, se você deixar. Durante o jantar conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos, desejos. Rafael havia vindo das Ilhas Maurício, deixado a família para tentar a sorte nas Seychelles. Sonhava em abrir seu próprio restaurante à beira-mar. Era sensível, honesto, e isso fazia Marília sentir algo que nunca tivera com Breno: conexão. Depois do jantar, caminharam pela praia, de mãos dadas, os pés se molhando nas ondas. Rafael a puxou para si e a beijou sob o luar, mais uma vez com paixão, mas também com respeito. Ali, não havia pressa, apenas entrega. Quando chegaram ao novo chalé dela, ele hesitou na porta. Quer que eu vá? Marília o puxou pelo colarinho. Eu quero que você fique. E ele ficou. Fizeram amor outra vez, dessa vez mais lenta, mais profunda. Marília chorou. Não de dor, nem de culpa, mas de alívio, de gratidão, por ter reencontrado a si mesma no corpo de outro homem. No dia seguinte, Marília decidiu enfrentar Breno de uma vez por todas. Ele a esperava no chalé antigo, camisa aberta, bronzeado demais e olhar blasé. Você sumiu, ele disse acusador. E você apareceu demais com a sua aeromoça, ela rebateu. Vai começar? Pensei que estávamos aqui para salvar nosso namoro. Você está aqui para brincar de solteiro? Eu estou aqui para me encontrar. E adivinha? Consegui. Ele franziu o senho. Está com alguém? Isso importa? Importa. Ela chegou perto, olhos firmes. Então escuta bem, sim, estou com alguém. Alguém que não me ignora, que não me mente, que não me trai. Você perdeu, Breno. Ele mordeu o lábio enraivecido. Você sempre foi dramática. E você sempre foi pequeno demais para me merecer. Saiu do chalé sem olhar para trás. Pela primeira vez, livre. Naquela noite, deitada nos braços de Rafael, ela sentiu algo novo. Não era só paixão. Era esperança. Era o início de um futuro, onde ela não seria apenas sombra de um relacionamento morno. Ela seria protagonista da própria vida. Mas o destino, como sempre, gosta de testar quem ousa ser feliz. No dia seguinte, Rafael recebeu uma proposta inesperada. Um emprego em outra ilha, com mais salário e possibilidade de abrir seu restaurante. Mas ele só aceitaria se Marília dissesse que iria com ele. Ela ficou em silêncio. Era tudo muito rápido, intenso demais, mas também irresistível. E então, ele perguntou tenso. Você vem comigo? Os olhos dela se encheram de dúvidas, de medo, de desejo. A resposta viria, mas não sem dor. E talvez, antes disso, o passado batesse a porta uma última vez. A pergunta de Rafael ecoava dentro de Marília como um trovão que não cessava. Você vem comigo? Ela o olhava ali, em pé à sua frente, os olhos fixos nos dela, esperando uma resposta que não fosse só um sim ou um não, mas um mergulho, uma decisão de alma. O sol filtrava-se pelas persianas do chalé, projetando listras douradas sobre a pele nua dele. Marília, sentada na cama, ainda envolta no lençol da noite de amor que haviam compartilhado, sentia o coração oscilar entre o medo e o desejo. Rafael, Ela começou, mas travou. Como dizer a ele que seu coração ainda carregava resquícios do amor maltratado por Breno? Como garantir que aquela chama ardente,
que haviam ascendido em tão poucos dias, sobreviveria a uma nova ilha, longe do que era familiar. Eu sei, ele disse, lendo seu silêncio. Está tudo muito rápido, mas olha para mim. Ajoelhou-se diante dela. Você sente isso aqui? Ou é só mais uma fuga? Ela respirou fundo. Seus dedos tocaram o rosto. Dele! Eu sinto, e é real. Você me devolveu a mim mesma, Rafael. Mas eu ainda estou me refazendo dos destroços. E tenho medo de me perder de novo. Ele baixou os olhos, compreensivo, mas ferido. Eu não vou te forçar. Só precisava que você soubesse que existe um lugar para nós. Só depende de você. Marília passou o dia imersa em pensamentos. Caminhou pela praia, mergulhou sozinha nas águas claras, tentou se distrair com livros, mas tudo parecia monótono diante da avalanche que sentia por dentro. E como se o universo soubesse da sua instabilidade, o passado resolveu reaparecer. Breno a esperava na saída do restaurante onde ela havia almoçado sozinha. Usava uma camisa branca, os cabelos ao vento e um olhar mais calmo do que de costume. Podemos conversar? Ela hesitou, mas concordou. Seguiram até uma área isolada entre coqueiros e sombra. Sei que fui um idiota, ele começou. E sei que talvez seja tarde, mas preciso tentar. Tentar o quê? Ela perguntou com frieza. Voltar. Você e eu. Nós. O que tivemos? Eu fui um canalha, eu sei. Mas aquela aeromoça não significa nada. Foi só uma bobagem. Eu me perdi. Mas, Marília, você é a única mulher que me desestabiliza. E que me completa, ela riu. Um riso amargo, desacreditado. Você fala de amor como se fosse um capricho. Como se eu fosse uma peça que se encaixa nos teus momentos de vazio. Não! Ele insistiu. Eu percebi tarde, mas percebi. Quero você de volta. Me dá essa chance. Ela respirou fundo. Parte dela queria gritar, não, e cuspir toda a mágoa. Mas outra parte, uma parte fraca, vacilante, ainda lembrava do carinho, dos planos, das promessas. Você só me quer agora porque viu que alguém me enxergou. Porque pela primeira vez você não está no controle. E isso te assusta. Eu te amo, Marília. Ele se aproximou tocando seu braço. Ela estremeceu. Não de prazer, mas de dúvida. Seu coração agora estava dividido e mais confuso do que nunca. Naquela noite, Marília não encontrou Rafael. Ele havia deixado um bilhete. Vou respeitar. Seu silêncio. Mas se quiser me ver, estarei no Mirante às 22 horas. Rafael. O papel tremia em suas mãos. Ela se vestiu lentamente, um vestido leve, vermelho. O mesmo que usara no primeiro jantar com Breno ali, dias atrás. Como as coisas podiam mudar tão rápido? Como ela havia se transformado tanto? Caminhou até o mirante com o coração disparado. O vento soprava forte, a lua brilhava cheia e imponente no céu, e lá estava Rafael, de costas contemplando o mar escuro e imenso. Pensei que não viria, ele disse sem se virar. Eu também. Ele se virou, os olhos fundos, cheios de expectativa. Decidiu? Ela caminhou até ele e segurou sua mão. Ainda não. Mas eu sei que não quero voltar para o que eu era antes. Com você, eu respiro. Eu me vejo. Mas também tenho medo de me entregar de novo e cair. Eu estou aqui para te segurar. Ele respondeu sério. Não para te derrubar. Ela se aproximou e o beijou. Um beijo longo, silencioso, de despedida ou de início. Ela ainda não sabia. Me dá até amanhã? Ela pediu. Ele assentiu. O que quer que decida, eu vou entender. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol. Precisava ver Breno. Precisava encerrar aquilo. De vez. Foi até o chalé dele e o encontrou arrumando as malas. Indo embora? Ela perguntou. Achei que não tinha mais o que fazer aqui. Você já me deu sua resposta. Não, ainda não. Mas vou te dar agora. Ele a encarou. Eu amei você, Breno. Com todas as forças. Me entreguei por inteiro. Mas você não cuidou de mim.
Você me deixou sozinha por tempo demais. E quando eu precisei, você flertou com a primeira mulher que... Apareceu sorrindo. Eu errei, Marília, mas... Mais nada. Você me perdeu. E não é porque apareceu outro. É porque você sumiu primeiro. Ele ficou em silêncio, engolindo a decepção. Ela virou-se para ir, mas antes, disse: Espero que um dia você entenda que amor não é sobre posse, é sobre presença. Horas depois, de volta ao mirante, Rafael esperava mais uma vez, e Marília apareceu, mas não com malas, não com promessas, apenas com verdade. Eu não vou com você, ainda não. Ela disse, ele abaixou os olhos. Mas não é um não, ela continuou. É um agora não. Eu preciso voltar, me reconstruir sozinha. Preciso sair da sombra de Breno, mas também não posso entrar na sua sem saber quem sou de novo. Rafael. Respirou fundo, lutando contra a decepção, mas também sorriu. Eu esperaria o tempo que fosse, mas você não me deve isso. Ela se aproximou e o abraçou com força. Me espera só até eu me encontrar? Ele beijou sua testa. Eu espero você me querer com certeza. Porque quando isso acontecer, quero que seja inteiro e eterno. No último dia nas Seychelles, Marília embarcou sozinha. Sentou-se na janela do avião, desta vez sem lágrimas. Quando a aeromoça passou oferecendo bebidas, ela apenas sorriu. Vinho branco, por favor, ela brindou a si mesma, as escolhas difíceis, as verdades dolorosas e a coragem de partir para um dia voltar, mas diferente, mais forte, mais sua. Marília acordou com o som do mar quebrando suavemente nas pedras abaixo da varanda do quarto. O resort em Fernando de Noronha era um verdadeiro paraíso. O céu tingido de rosa anunciava mais um dia ensolarado. Mas dentro dela, o calor vinha de outro lugar. Um desconforto crescente que insistia em despertar cada célula de sua intuição. Breno havia saído cedo para uma caminhada. Disse que queria explorar a Praia do Sancho, mas Marília sentia que havia algo mais. Desde o voo, quando percebeu os olhares entre ele e a aeromoça, Isadora, uma inquietação morava em seu peito. Tentou se convencer de que era exagero, ciúmes, talvez. Mas os gestos, os olhares trocados, e agora a súbita atenção de Breno ao celular sempre que se afastava. Tudo isso se empilhava feito provas silenciosas em sua mente. Vestiu um vestido leve e desceu para o café da manhã. O salão era aberto, e o vento brincava com seus cabelos soltos. Pediu um cappuccino e algumas frutas, mas sua atenção se desviou quando, ao longe, avistou Breno. Ele estava perto da piscina, rindo, celular na mão, e não estava sozinho. Do outro lado da ligação, em uma chamada de vídeo, ela viu o rosto conhecido de Isadora. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ela se levantou devagar, controlando o impulso de ir até ele e exigir explicações. Mas Marília não era do tipo que se entregava ao drama impulsivo. Sabia jogar, sabia observar. E agora precisava ter certeza. Foi quando decidiu seguir seu próprio caminho. Reservou um passeio de barco para aquela tarde, sozinha. Queria o mar, queria silêncio e talvez, no fundo, esperava se reencontrar longe da presença sufocante de Breno. No catamarã, o sol dourava sua pele enquanto o vento a acariciava. O guia do passeio, um homem moreno, forte e dono de um sorriso encantador, logo se apresentou. Daniel. Seu jeito leve e educado contrastava com o peso que ela carregava. Ele notou seu semblante fechado e com sutileza foi conquistando sua atenção. Está tudo bem? Perguntou, oferecendo uma água de coco. Não exatamente. Mas acho que o mar pode melhorar qualquer coisa, né? Ela respondeu, forçando um sorriso. O mar e uma boa companhia, disse ele, com aquele brilho nos olhos. Durante o passeio, Marília riu de verdade pela primeira vez em dias. Sentia-se leve, desejada e, acima de tudo, vista.
Daniel falava com ela como se fosse única. Seu olhar não a comparava, não a julgava. E quando a embarcação ancorou numa enseada escondida, os dois desceram para mergulhar entre os corais. Na água, Marília flutuava como se lavasse seus pensamentos. Daniel se aproximou e seus rostos ficaram a poucos centímetros. O silêncio entre eles era cheio de significado. Ela hesitou. Ainda havia Breno. Ainda havia amor. Mas havia dor também. E havia uma mulher ali, pulsando por dentro, querendo sentir. Os lábios de Daniel tocaram os dela como uma brisa morna, suave, mas cheia de promessa. Ela não recuou. Pelo contrário, correspondeu com fome. Um beijo molhado de desejo e vingança. Um beijo que libertava o que estava preso há muito tempo. De volta ao barco, o clima entre eles havia mudado. Ele a olhava com respeito, mas com uma chama nos olhos. Marília sentia sua pele em brasa. Daniel a levou para o pequeno camarote do barco, onde a brisa do mar entrava pela escotilha. Ali, sem pressa, ele percorreu cada centímetro do seu corpo com os dedos e a boca, como se quisesse tatuar nela um novo significado de prazer. Foi intenso. Foi verdadeiro. E quando o barco voltou à costa, Marília sabia. Havia cruzado uma linha. À noite, encontrou Breno no quarto do hotel. Ele a olhou com ar suspeito. Onde você esteve o dia todo? Mergulhando em mim mesma, respondeu enigmática. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. E você? Conversou muito com a aeromoça? Breno ficou imóvel, os olhos arregalados. Você viu? Eu vi o que precisava ver, disse, encarando-o com firmeza. O silêncio caiu entre os dois, denso, cortante. Marília sabia que nada mais seria como antes. A viagem seguia, mas agora o que os ligava era a tênue linha entre o passado e o fim, ou o recomeço para ela sozinha, ou talvez com alguém que tivesse gosto de mar e calor de verdade. A manhã amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse o turbilhão de emoções que consumia Marília por dentro. Ela despertou no quarto do hotel em Paris, sozinha. A ausência de Breno ao seu lado era agora constante. Ele saía cedo, alegando compromissos de trabalho, mas ela sabia. Sentia. A cada dia, o cheiro dele mudava. O olhar se desviava. O beijo se tornava mais ausente. A dor da suspeita corroía sua alma como uma chama lenta. Tomou café na varanda, observando o movimento da cidade com olhos marejados. Queria respostas. Queria a verdade, por mais dolorosa que fosse. Havia um espaço entre ela e Breno que nem todo o amor do mundo parecia ser capaz de preencher. Um abismo criado pelas mentiras. Na noite anterior, Breno havia inventado mais uma desculpa. Uma reunião com investidores. Saiu apressado, deixando para trás um beijo morno e um perfume estranho na camisa. Marília não era ingênua. Seu coração gritava o que sua mente se recusava a aceitar. Tomando coragem, ela resolveu segui-lo discretamente. Pegou um táxi e o viu entrar em um restaurante elegante. Esperou do outro lado da rua, tentando se convencer de que era apenas um mal-entendido. Mas quando viu Alana descer de outro carro, com os cabelos soltos, um vestido colado ao corpo e um sorriso que misturava desafio e desejo, tudo dentro de Marília desabou. Os dois se beijaram como dois amantes consumidos pela luxúria. E naquele momento, todo o mundo de Marília ruiu. Ela voltou ao hotel em silêncio, as mãos trêmulas, o coração em pedaços. Deitou-se na cama e chorou até o corpo doer. A traição, confirmada diante de seus olhos, era como uma lâmina rasgando sua dignidade. Horas depois, Breno entrou no quarto. Chegou sorridente, como se nada tivesse acontecido, trazendo flores e promessas vazias. Marília o encarou em silêncio. Ele tentou se aproximar, mas ela se afastou. "Onde você esteve?" perguntou com a voz embargada. "Já disse, amor. Reunião de negócios", respondeu, desviando o olhar. "Com a aeromoça?" Rebateu fria. O silêncio dele confirmou tudo.
Breno engoliu seco. Tentou justificar, dizer que havia sido apenas um erro, uma distração. Mas Marília não era mais a mesma. Ela não queria desculpas, queria respeito. Queria o homem por quem se apaixonara, não o traidor que agora se revelava por completo. Naquela noite, ela dormiu de costas para ele, o coração rachado. O desejo que um dia ardeu entre eles agora era cinza. O toque dele não a aquecia mais. Era como se tudo tivesse se quebrado de forma irreversível. Mas, paradoxalmente, Marília ainda o amava. E era isso que mais a machucava. O amor persistia, mesmo depois da traição. E entre lágrimas silenciosas, ela se perguntava: o que fazer com esse amor ferido? O dia seguinte trouxe silêncio entre os dois. Breno evitava falar sobre o ocorrido. Marília fingia não ver as mensagens no celular dele. O orgulho a impedia de implorar por algo que já não existia. Caminhar pelas ruas de Paris, uma cidade antes tão romântica, agora doía. As lembranças dos momentos felizes a seguiam como fantasmas. Ela lembrava do primeiro beijo, das promessas no embarque, da paixão no início da viagem. E agora, o fim se desenhava como um inevitável capítulo. Mas havia algo dentro de Marília que ainda pulsava. Uma força que não vinha do orgulho, mas do amor próprio. Ela sabia que merecia mais. Sabia que sua entrega merecia reciprocidade e não mentiras. E apesar do amor que ainda sentia por Breno, uma semente de libertação começava a germinar. Talvez fosse o momento de virar a página, ou talvez o destino ainda tivesse mais reviravoltas preparadas para ela. O silêncio entre Marília e Breno após a revelação do caso foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Os dias que se seguiram foram um borrão, de lágrimas contidas, de noites mal dormidas, de olhares que antes se buscavam e agora se evitavam. Marília, embora devastada, não conseguia simplesmente deixá-lo. Seu coração ainda batia por Breno, por mais dilacerado que estivesse. Ela se refugiava no trabalho, tentando esconder a dor com reuniões, relatórios e um sorriso fingido. Mas cada vez que fechava os olhos, era a imagem de Lívia, com seus olhos intensos e sorriso provocador que surgia. Ela era o símbolo da traição, da quebra de confiança, do abismo que agora separava Marília e Breno. Breno, por sua vez, se tornara uma sombra do homem confiante que era. Seu arrependimento era genuíno. Ele se afastara de Lívia, cortara qualquer contato, mas a marca da traição permanecia como um incêndio em sua consciência. "Eu te amo, Marília", ele disse certa noite, ao vê-la arrumar a mala. "Ainda amo. Sei que errei, sei que talvez eu não mereça uma segunda chance, mas não suporto a ideia de te perder." Marília ergueu os olhos para ele com a dor pulsando no olhar. "Amar não é ferir, Breno. Amar é cuidar. É proteger. Você me expôs, me humilhou. E agora quer o quê? Que eu finja que nada aconteceu? Não. Eu quero lutar por nós." Ela respirou fundo, segurando as lágrimas. "Talvez devêssemos ficar um tempo longe. Eu preciso me reencontrar. Preciso entender se ainda há algo entre nós que vale a pena salvar." E foi assim que, pela primeira vez em anos, Marília partiu sozinha. Decidiu fazer uma pequena viagem, revisitar a cidade onde passara a infância, reencontrar memórias que não envolvessem Breno. Era uma tentativa de se reconectar com ela mesma. Numa pousada charmosa no interior de Minas, cercada por montanhas e cachoeiras, ela reencontrou a leveza que havia perdido. Conheceu pessoas novas, riu de novo, sentiu-se viva. Um dos hóspedes da pousada, Miguel, chamou sua atenção. Dono de um sorriso sincero e de uma conversa que fluía com naturalidade, ele representava algo que Marília julgava ter perdido: paz. Miguel era fotógrafo de natureza e estava ali em busca de imagens para seu próximo projeto. Acabaram trocando experiências, confidências e, com o tempo, olhares. Era diferente do que tivera com Breno. Não havia pressa, não havia tensão.
Era um início suave, carregado de respeito. Em uma noite iluminada por estrelas e vinho tinto, Miguel se aproximou dela na varanda da pousada. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." Ela respondeu com um sorriso discreto. "Alguém te feriu. Eu vejo isso nos seus olhos. Mas também vejo que você não se deixou quebrar. Você é forte, Marília." Ela ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o céu. Às vezes, ser forte é só continuar respirando. Mas sim, alguém me feriu. E não sei se consigo amar de novo. Não sei se quero. Miguel assentiu. Então não force nada. Só viva. Deixe que a vida surpreenda você. Às vezes o que a gente precisa não é amar de novo. É se amar de novo. Aquelas palavras ecoaram em sua mente por toda a noite, e pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu em paz. Enquanto isso, Breno seguia em sua jornada de redenção. Começara a terapia, revisitava erros do passado, tentava entender o que o levara a abrir espaço para a traição. Não se tratava apenas de reconquistar Marília, mas de se transformar em alguém digno de qualquer tipo de amor. Quando ela voltou para casa, semanas depois, algo havia mudado em seu olhar. Havia mais firmeza, mais clareza, menos dor. Eles se encontraram no café onde haviam tido o primeiro encontro por coincidência, ou talvez destino. Breno levantou quando a viu entrar, o coração acelerado, a esperança pulsando. "Você está diferente", ele disse, genuinamente encantado. "Eu estou melhor", ela respondeu. "Precisei me perder para me encontrar. E acho que agora sei o que quero." Breno segurou o ar, tenso. "E o que você quer?" Ela o olhou, sem rancor, sem mágoa, mas com uma serenidade que doía mais do que qualquer grito. "Quero ser feliz. Com ou sem você." O silêncio reinava no quarto de hotel. Marília encarava o teto, os olhos marejados, o corpo ainda sensível da noite anterior. Havia sido a última vez, ela sabia, porque tudo havia chegado ao limite entre o desejo e o abismo. Pedro dormia ao seu lado, de costas, alheio ao turbilhão que a consumia. O homem que havia chegado como uma tentação, agora era também uma encruzilhada. A traição tinha se tornado uma constante, um veneno doce que ela mesma escolhera tomar. Mas agora, só restava a dor da verdade. O celular vibrou na mesinha. Era uma mensagem de Breno. "Precisamos conversar. Estarei te esperando no nosso apartamento às 19 horas. Por favor, não fuja disso." O coração de Marília bateu com força. Durante semanas ela havia adiado o confronto, mergulhada nos braços de Pedro, tentando se convencer de que ainda era possível fugir das consequências. Mas Breno sabia. Ele sabia de tudo. A viagem de volta foi silenciosa. Pedro segurou sua mão no táxi, mas ela a retirou delicadamente. Não havia mais espaço para ilusões. "Então é isso?" ele perguntou, a voz embargada. "Pedro, o que vivemos foi intenso. Foi verdadeiro, mas não foi certo." Ela olhou para ele, os olhos úmidos. "Eu preciso encerrar o que comecei. Colocar um ponto final onde existe um ponto de interrogação. Eu te amo, Marília. Mesmo sabendo que tudo começou errado. Mesmo assim, ela o abraçou. Forte. Um último suspiro, um último toque. E então desceu do carro. O apartamento estava iluminado apenas pela luz da cozinha. Breno estava sentado no sofá, uma taça de vinho na mão. Quando a viu, não sorriu. Apenas a observou como quem vê algo que já não reconhece. "Achei que... Você não viria", disse ele sem emoção. "Eu precisava vir", respondeu Marília, se sentando de frente para ele. "Precisamos de verdade pela primeira vez." Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois colocou a taça na mesa e suspirou fundo. "Eu sabia, desde aquela viagem, desde que vi a maneira como você olhava para aquele aeromoço. Mas eu preferi fingir que não. Porque eu te amo, Marília. E por amor, aceitei migalhas."
As palavras dele cortaram como lâminas. Ela sentiu o peso da culpa se intensificar, mas não desviou o olhar. Eu errei. Fui fraca. Me deixei levar. Mas também me perdi, Breno, em tudo, em mim mesma. No que éramos. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade abaixo. Quando te conheci, eu pensei, é com ela que eu quero construir tudo. Mas agora, eu só quero me reconstruir, sozinho. Marília se aproximou devagar e colocou a mão no ombro dele. Ele não a afastou, mas também não correspondeu. Me desculpa, ela sussurrou. Breno se virou, com lágrimas nos olhos. Eu já te desculpei, Marília. Mas isso não significa que eu possa continuar. Ela assentiu. Já sabia a resposta antes mesmo de ouvi-la. Semanas depois, Marília caminhava pela praia ao entardecer. Estava sozinha, mas não perdida. O vento brincava com seus cabelos e o mar parecia sussurrar promessas de renascimento. Pedro havia tentado entrar em contato, mas ela ainda precisava de silêncio. Não podia construir nada enquanto ainda restassem estilhaços dentro de si. Ela agora trabalhava em outro lugar, recomeçando, redescobrindo quem era sem precisar se apoiar em ninguém. Aprendendo que o amor verdadeiro começa dentro de si mesma. O celular vibrou novamente. Era Pedro. Se algum dia você quiser voar novamente, saiba que ainda guardo um assento ao seu lado. Marília sorriu levemente. Não respondeu. Ainda não. Mas quem sabe, um dia? Porque o amor, quando verdadeiro, não tem pressa. E às vezes é preciso pousar para aprender a voar.